Olá pessoal, vídeo aula 7, Contabilidade e Finanças. Agora nós vamos fazer uma revisão geral de todas as aulas de contabilidade. Essa revisão vai para a próxima semana nós fazermos nossa avaliação. Lembrando que nossa avaliação será balancete de verificação, DRE e balanço. Então eu vou registrar os dados, ok? E vocês vão fazer balancete de verificação, DRE e balanço. Eu devo colocar só 4 perguntinhas bem simples de texto, tá? Identifique, destaque e responda. Então vamos lá. Vídeo aula 7, Contabilidade e Finanças. Vamos fazer um tour. Primeiro vamos para a nossa aula número 1. Operação de compras e vendas de mercadorias. Compra é a aquisição de bens ou serviços na contabilidade. Quem tem compra, paga. Venda entende-se pela operação comercial ou entrega de um bem e recebe por essa entrega. As contas a pagar passam a incluir as parcelas de pagamentos. Quer dizer que eu posso comprar e pagar parcelado. O cadastro daquele fornecedor, esta operação sendo apresentada no histórico de compras realizadas com o mesmo. Bom, então vamos entender melhor. Um contrato de aquisição do produto, a quantidade entregue poderá ser debitada no contrato, que passaria a mostrar então a quantidade entregue e o produto em saldo a entregar. Então, tudo isso fica no cadastro daquele fornecedor. O preço de aquisição unitário ficaria disponível para consulta do histórico de preços do produto. Isso fica tudo no cadastro, tá? Mercadorias, valores de venda de produtos adquiridos de terceiros. Exemplo, uma farmácia adquire medicamentos de um distribuidor e os revende. Ela compra por um preço e revende por outro. Trata-se de mercadorias e não de produtos, ok? Produto. Valores de venda de produtos, de produto próprio industrial. Exemplo, uma indústria farmacêutica adquire insumos, ela compra matéria-prima, faz a industrialização e vende o quê? O produto industrializado. Comprou farinha para transformar em bolo, comprou farinha para transformar em pão, de acordo com a atividade da empresa. Trata-se de produtos de produção própria vendidos. Então eu compro matéria-prima, insumos para fabricar um novo produto. Serviços. São valores de venda, ou seja, vou receber de serviços executados por contrato ou tarefa. Exemplo, eu fiz uma auditoria, eu fiz uma instalação, eu instalei um ar-condicionado, tá? Eu dei orientação técnica. Então tudo isso são operações para compra ou para venda. Se eu compro eu pago e se eu vendo eu recebo, sejam produtos ou serviços. Só que quando eu pago, eu sempre quero um juros em cima. Quando eu recebo, eu sempre quero um juros em cima. O que é juros? Juros é a remuneração cobrada pelo uso do dinheiro, ou seja, é o valor cobrado pela utilização do dinheiro. É expresso com um percentual sobre o valor emprestado, taxa de juros. E pode ser calculado de duas formas, juros simples ou juros compostos. Juros simples, capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Juro composto, capital elevado a taxa. Ok? Perdão. Taxa elevada ao tempo, desculpa. Mas aí já é mais complexo. Vocês vão ver isso muito em nível superior, tá? Nível de qualificação é mais juros simples e desconto simples. Juro pode ser compreendido como uma espécie de aluguel do dinheiro. Como eu falei, valor cobrado pela utilização do dinheiro. A taxa é uma compensação paga pelo tomador do empréstimo. Por exemplo, eu peguei R$1.000, vou pagar daqui a 30 dias. Então a pessoa vai me cobrar uma taxa de 10% ao mês. Ok? Então 10% de 1.000 é 100. Então no final
de um mês eu peguei R$1.000 e vou pagar com 1.100. Esse é um exemplo básico. Para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. O credor, por outro lado, recebe uma compensação por não poder usar esse dinheiro até o dia do pagamento e por correr risco de não receber o dinheiro de volta, risco da inadimplência. Vocês entendem por que a questão dos juros? Se o cara não pagar. Então, dentro das operações comerciais, tá, compra, venda, tá, de mercadorias, a gente começa a pensar na questão de juros. Aula 2. Aula 2, nós estamos revendo, nós vamos falar sobre problemas de compra e venda de juros e descontos. Aí você tem, um computador é comprado ao valor de R$1.000, com taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Pede-se, lembra da fórmula de juros? Juros é igual a capital, 1.000, vezes taxa, vezes 2, vezes tempo, vezes 5, sobre 100. Então, o valor dessa operação chama-se juros. Montante. Montante M é igual ao capital, 1.000, mais os juros, o valor que você encontrou do problema em cima. Então, se nós fizermos a seguinte conta, eu tenho um comprador que tem, vamos lá, juros J é igual a taxa 1.000 vezes 2 vezes 5 sobre 100. Então, 5 vezes 2, 10. 10% de 1.000 é 100. Então, juros de R$1.000 é igual a 100. Montante é o capital mais os juros. Então, montante M é igual ao capital 1.000 mais os juros, 100. Então, montante é igual a 1.100. Ok? Então, essa é uma operação simples da 2. Botei um problema de descontos para vocês. No juro, eu somo. No desconto, eu subtraio. Uma mesa é vendida ao valor de R$2.000, com taxa de 10% de desconto para 2 meses. Então, eu vou calcular o desconto. Eu vou usar a mesma fórmula de juros. Desconto é igual a 2.000 vezes 10 vezes 2 sobre 100. Então, eu tenho 2 vezes 10, 20. 20% de 2.000, 20 vezes 2 dá 40, 400. Se eu dividir por 100, deu os 400. Então, desconto é igual a 400. Montante. Qual o montante do desconto? O montante é igual a capital, 2.000, menos o desconto que eu encontrei, 400. Então, montante é igual a 2.000 menos 400, montante é igual a 1.600. Essa é a nossa aula 2, tá? E nós estamos falando sobre descontos, ok? Até aí vocês têm esse modelo, tá? Na aula anterior. Não esqueçam de rever de novo tudo isso para vocês tirarem dúvidas, porque eu já estou ensinando aqui na questão da verbalização o passo a passo de fazer. É só voltar um pouquinho o som que você consegue fazer. Legal? Dando continuidade. Essas são 2 atividades para vocês fazerem no decorrer da aula. Dá um pause e faz. Lembrando que eu sempre aconselho a ler 2 vezes tudo. Aula 3, escrituração. O que nós aprendemos na aula 3? No meio empresarial brasileiro, escrituração é o nome que a legislação escolheu para escrever o ato de se efetuarem os lançamentos em contas, geralmente para fins contábeis, posteriormente compilados em livros e fichas. Então, mais à frente, nós vamos conhecer os livros contábeis, onde nós registramos uma série de operações. Assim, além de escrituração contábil, também são comuns as expressões de escrituração mercantil ou comercial, ok? E escrituração tributária e fiscal. Escrituração mercantil ou comercial é a mesma coisa. Escrituração tributária e fiscal é a mesma coisa. Um fala sobre comércio, compra e venda, e o outro fala sobre tributos, impostos e taxas. O método das partidas dobradas foi desenvolvido pelo padre italiano Luca Pacioli e por isso deve ser utilizado pelos contabilistas, ou seja, o método de escrituração mais desenvolvido é o chamado das partidas dobradas. Ele tem uma finalidade bem simples.
Para cada débito, um crédito de igual valor. Se eu compro, eu pago. Se eu vendo, eu recebo. Existem outros, como o de partidas simples, que normalmente são satisfatórios para outros tipos de escrituração, que não vem ao caso na legislação brasileira. Só para vocês terem uma ideia. A regra das partidas dobradas assusta pela simplicidade, ou seja, para cada lançamento, para cada débito, deve corresponder um crédito e vice-versa, ou seja, de igual valor, aspecto quantitativo e aspecto qualitativo. Lançamentos. Para toda escrituração eu tenho um lançamento. Exemplo. 1. Aquisição de um computador ao valor de R$ 1.200, conforme nota fiscal 5672, com pagamento à vista. Então tudo que eu compro fica em cima. O computador ficou em cima. A, chamado de débito. A, caixa. Tudo que sai fica embaixo, com azinho. Então, computador débito, caixa crédito, referente à compra, conforme nota fiscal 5672, R$ 1.200. Esse é um lançamento de compra. Embaixo é um lançamento de venda. Agora é ao contrário. Por exemplo, caixa é débito. Por quê? Porque o dinheiro está entrando. Então, tudo que entra fica em cima. Eu vendi a mercadoria, o dinheiro vai entrar. Então, vai entrar para onde? Para o caixa. Caixa em cima. Venda de mercadorias, a mercadoria está saindo, então a mercadoria fica em baixo. Então, venda de mercadoria à vista, conforme nota fiscal 6784, no valor de R$ 1.900. Caixa, a venda de mercadorias, referente à venda, conforme nota fiscal 6784, de R$ 1.900. Lembrando que embaixo eu tenho referente à compra ou referente à venda. Isso é o histórico, é a informação que nós precisamos saber qual a procedência da operação, se é compra ou se é venda. Nossa aula 4, livros contábeis, conforme a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que é a Lei das Sociedades por Ações, os registros contábeis devem ser feitos nos livros específicos, em conformidade com a legislação e as normalizações do SPID. Para que nós tenhamos atividade digital, nós temos que ter o SPID, Sistema Público de Escrituração Digital. Então hoje, nós temos a contabilidade digitalizada? Sim. A nota fiscal eletrônica hoje é um exemplo, tá? Que os tributos, impostos, taxas, tudo isso é contabilizado e é colocado em registros digitais. Então vamos lá. Os livros são registro de compra. Tudo aquilo que eu compro, eu faço um lançamento, registro de compra. Isso tem no Sistema Público de Escrituração Digital, porque você tem uma nota fiscal e isso vai para o sistema. Livro de apuração de lucro real do imposto de renda. Esse é um livro que trabalha com o valor real da mercadoria que chegou. Registro de entradas de ICMS. Se eu compro, eu vou ter o registro da entrada do ICMS, para depois repassar para o poder público. Registro de saída. Vendi. A partir do momento que eu vendo, eu tenho que já calcular, o sistema já calcula o valor do tributo sobre a mercadoria. Isso já está em sistema. Registros de apuração de IPI e ICMS, a mesma coisa. Lembrando, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Os tributos eles podem ser estaduais, federais e municipais. Tributo estadual é recolhido e é repassado para o governo do estado. Exemplo, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Tributo federal, IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Tributo municipal, ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Os livros contábeis, mais comuns são o livro diário, que é o livro dia a dia, toda a compra e toda a venda que a empresa faz é lançado diariamente. Comprei, que nem eu mostrei no modelo anterior. Livro razão, é um livro onde tem cada conta dessas registrada. Então, caixa tem uma folha, banco conta movimento tem uma folha,
todas as contas, de acordo com o plano de contas, elenco de todas as contas previstas pelo setor contábil de uma empresa, cada conta tem uma folha. Para simplificarmos o trabalho do Razão, nós fazemos pequenos razonetezinhos, pequenos T's ou pequenos gráficos. Livro caixa é o livro que registra toda entrada e saída de dinheiro. Livro de bancos é o das contas correntes, ou seja, todo o dinheiro que é depositado e todo o dinheiro que é sacado. Então todas essas informações elas passam para as orientações e passam para o sistema público de escrituração digital também. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Demonstrações contábeis, aula 5. Agora vocês vão conhecer as demonstrações contábeis de acordo com a legislação. Demonstrações contábeis são 5, conforme a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações. Atenção, galera, vocês me veem repetindo a lei, é porque cai muito em prova de marinha, exército, aeronáutica. Então, se futuramente algum de vocês for se tornar técnico, ou for fazer alguma prova ou faculdade, tentar fazer prova de marinha, exército, aeronáutica, se cair uma especificação dentro da área de administração contábil e economia sobre a lei, vocês vão saber tranquilamente. Legal? Então, primeira operação contábil, primeira demonstração contábil, lançamento, registro de compra e venda ou informatizado, somente débito e crédito. Então, registro de compra, o lançamento que eu mostrei da compra com histórico e valor, registro da venda com histórico e valor. 2. Razonete, correspondem às razões e proporções, ou seja, valores de débito e crédito, como eu comentei de forma anterior. Se for o livro Razão, são páginas para cada conta conforme o plano de contas da empresa, beleza? Cada conta conforme o plano de contas da empresa. Legal? Lançamentos, registro de compra de venda e a parte informatizada, que está no SPID. Tudo isso dentro da 6.404. 3. Balancete de verificação, que analisa o número de contas, o nome das contas, as posições das contas, se são de débito e crédito, e seus respectivos valores. Ou seja, os totais das colunas de débito e de crédito, para confirmar o método das partidas dobradas, eu vou somar todos os débitos e todos os créditos, e vão dar igual valor. Pô, mas como é que eu sei que está certo? É fácil, você pega todas as contas, soma e divide por 2. O valor que der, tem que dar no débito e no crédito. Se não der, está errado. Ok? Beleza? Vamos continuar. Patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio é a operação contábil que fala agora do tudo, das contas. Vamos lá. 1. Contas patrimoniais. Lançamentos, razonete e balancete de verificação. Legal? Lançamento, razonete e balancete de verificação. 2. Contas de resultado, despesas e receitas. Contas de resultado, despesas e receitas. Lançamentos, registro das contas com informações de débito e crédito. Razonetes são informações quantitativas e qualitativas. Balancete de verificação é a mesma ideia de razonete, tá ok? Só que nos razonetes eu boto o livro, então eu poderia botar aí junto com o razonete o balancete, só para identificação. DRE, demonstração de resultado do exercício. Eu vou pegar, calcular despesas pela receita. Somei todas as despesas, somei todas as receitas, para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. Vamos para a aula 6 de revisão, DRE, demonstração de resultado do exercício e balanço patrimonial. Começamos pela DRE. A demonstração do resultado do exercício, DRE, é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido, devendo ter alterações em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados apurados pela despesa. A demonstração do resultado do exercício oferece uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais.
de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos, em trimestres para fins fiscais. Geralmente algumas empresas fazem a DRE mensal para saber lucro ou prejuízo. Okay? As legislações que determinam a DRE deixam pouca ou nenhuma liberdade de personalização desse relatório contábil. Aponta-se os vários tópicos que deverão ser discriminados em tal demonstrativo. Resumindo, não tem jeitinho, ok? Despesa é despesa, receita é receita. Então, para se apurar o lucro que a empresa adquiriu no período, devem estar indicadas na DRE as receitas, os rendimentos, os ganhos do período, independente de sua realização em moeda, bem como os custos, despesas, encargos e perdas, gastos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos, ou seja, tudo aquilo que a empresa ganhou e tudo aquilo que a empresa comprou. Ok? Tudo que a empresa vendeu e tudo que a empresa comprou. A correta elaboração e interpretação do demonstrativo do resultado do exercício é uma ação decisiva no que tange à vida financeira das empresas. É através do demonstrativo do resultado do exercício que diagnosticamos problemas na saúde financeira da empresa e prescrevemos os remédios para a prevenção dos problemas quanto necessário. Legal? Então nós temos uma previsão, uma ideia, tá? Da questão das despesas da empresa. Continuação. O demonstrativo do resultado do exercício não deve ser apenas um relatório contábil. Ele deve ser principalmente um documento gerencial, tão importante ou mais que o contábil. Por quê? Porque eu apresento esse documento no banco para poder solicitar empréstimo, bem como os balanços. O faturamento mensal, que é a DRE, ou trimestral, e um balanço patrimonial, que é anual. A DRE nos permite fazer a leitura financeira de forma eficiente e rápida, fazendo as intervenções necessárias para a manutenção da sustentabilidade da empresa. De acordo com a legislação brasileira, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações, as empresas deverão discriminar na demonstração do resultado do exercício, ou seja, uma coluna para quantidade de contas, uma coluna de despesas com seus valores e uma coluna de receitas com seus valores. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos ou os impostos. Para quem está aprendendo, você só coloca vendas de mercadorias e receitas de serviços. Deduções, vendas, abatimento, impostos, isso é para quem é contador. Legal? Administrador precisa saber muito sobre vendas e serviços. Receita líquida das vendas e serviços e custo das mercadorias vendidas, que é o CMV, tá? Serviços prestados e lucro bruto. Despesa, as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Ou seja, água, luz, telefone, aluguel, salário dos funcionários, tudo isso é despesa. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas, o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para tal imposto. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência e previdência de empregado. Isso quer dizer que as participações elas serão deduzidas pelos contadores, tá? Na parte dos empregados, dos administradores, nas retiradas pro labore, nos debêntures e etc. Lucro ou prejuízo líquido do exercício, seu montante por ação do capital social. Isso quer dizer que se a empresa tem um lucro de 50 mil, ela já criou dentro do estatuto dela participações
percentuais específicos, retiradas dos sócios e etc. Lembrando, isso é uma empresa organizada, tá? Eu já coloco como empresa organizada porque aí a gente já pensa, mas é a empresa que eu trabalho. Se ela não tiver isso, só lamento. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a posição contábil financeira e econômica de uma entidade, em geral, uma empresa, em determinada data, representando uma posição estatística, posição ou situação do patrimônio em determinada data. Porque o patrimônio obedece ao exercício social. O que é o exercício social? Ele começa no dia 1º de janeiro e se conclui no dia 31 de dezembro daquele ano. O balanço patrimonial apresenta os ativos, bens e direitos, passivos, exigibilidades e obrigações e patrimônio líquido, que é o resultado da diferença entre total do ativo e total do passivo. Ou seja, o ativo é dividido em 3 partes. Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente. O passivo é dividido em 3 partes. Passivo circulante, passivo exigível a longo prazo e resultado de exercícios futuros. E no lado do passivo tem patrimônio líquido. Ok? O balanço pode ser considerado uma igualdade contabilística, dividida em 2 membros. O primeiro membro é representado pelo ativo e o segundo membro pelo passivo, capital próprio da empresa. Ou seja, a fórmula patrimônio ela tem uma representatividade no patrimônio líquido. Continuação. Na contabilidade e no direito, a palavra balanço decorre do equilíbrio ou da igualdade expressa nas seguintes fórmulas contábeis: patrimônio líquido igual ativo menos passivo, e aplicações e origens. O balanço patrimonial é obrigatório para todos os empresários e sociedades, com 2 exceções previstas: empresas rurais e microempresas. A sua estrutura é uma consequência das partidas dobradas, aonde para um ou mais créditos exigirá um ou mais débitos de mesmo valor. Os pequenos empresários são as empresas familiares ou a própria família trabalhada nela e não tem empregados contratados. Isso é um exemplo de EPP, empresa de pequeno porte. O termo patrimônio refere-se ao conjunto de bens, direitos e obrigações. Juntando 2 partes, obtém-se o balanço patrimonial, ativo e passivo, tá? Onde nós vamos ter a questão da igualdade no patrimônio líquido. Se eu tenho lucro, eu somo. Se eu tenho prejuízo, eu subtraio. Em sentido amplo, balanço evidencia a situação patrimonial da empresa em determinada data. Bom, essa é uma parte teórica da nossa revisão geral. Estudem ela para a prova, tá? Na próxima semana eu vou pegar essa mesma avaliação e vou falar de novo, mas mais simplificada, para que sobre tempo para que vocês façam a prova. Legal? Exercício. Vocês vão fazer um balanço, vocês vão fazer um balancete, uma DRE e um balanço. Bom, exercício. Eu botei banco, 20 mil. Lembrando que nós temos débitos e créditos. E vocês já têm uma ajudinha aí de débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Ok? DRE é de salário para baixo. Lembrando que aonde está D em DRE é despesa e aonde está C em DRE é receita. Então, primeira coisa que eu faço, balancete de verificação. Eu coloco o nome da conta e o valor. Se é débito ou crédito. Débito ou crédito, débito ou crédito. Depois que eu fizer todas as contas, é só somar. Ok? DRE. Na DRE, eu só vou colocar as despesas e receitas. Despesas e receitas. Lembrando, abaixo do salário em diante, você tem quem é débito, vira despesa. Quem é crédito, vira receita. Registrem os valores, o nome da conta. Por exemplo, salário, valor da despesa de salário. E assim vai para cada um. Depois soma e tira a diferença, para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então você vai olhar o balancete de novo. Nome da conta.
Digamos que o nome da conta seja banco. Aí você coloca banco. Banco. É débito ou crédito? Ah, é 20 mil no débito. Aí bota 20 mil no débito. E vai fazer assim para cada uma. Ok? Sem dúvida. DRE, demonstração de resultado do exercício. Eu venho aqui na DRE e vejo, por exemplo, DRE, salário. Então, salário está na DRE, então é despesa. Então, o salário é despesa para a empresa. Salário, 20 mil, despesa. E vou fazer isso para cada uma. Ok? Depois eu vou somar total da despesa pela receita. Vamos para o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, eu não vou colocar o que eu coloquei na DRE. As contas de DRE não entram no balanço patrimonial. Eu vou fazer todo o ativo, todos os débitos serão ativos, menos as contas de despesa e receita, que é só riscar elas. Aí registrei conta de ativo e passivo e somei. Aí depois vou colocar as contas do passivo. Coloquei o nome delas e somei. Vocês vão ver que o ativo vai ser diferente do passivo. Mas na DRE, que é uma demonstração, apresenta lucro. Então eu vou lá, patrimônio líquido, lucro ou prejuízo acumulado. Se eu somar o lucro com o passivo, eu vou ter um valor igual ao ativo. Então isso é o fechamento de um balanço patrimonial. Ok? Vocês já têm exercícios anteriores, de aulas anteriores, nesses mesmos moldes. Legal? Grande abraço a todos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente.